No nosso último vídeo, nós assistimos todo o tour no dormitório do filho e agora, finalmente, entraremos no banheiro dessa suíte que está incrível de linda. Vem comigo! Para que eu abra essa porta, aqui do lado de dentro a gente também tem uma cava e essa linguetinha fica para fora. Se me incomodar muito, eu posso empurrar ela e a gente vai ter essa lateral toda lisa. Eu amo esse sistema, depois que a gente descobriu esse sistema, a gente começou a utilizar em todos os nossos projetos, porque basta que eu aperte o botão, sai a linguetinha, a gente pode puxar. Isso facilita para a gente ter um vão de passagem inteiro, principalmente quando a gente está trabalhando com medidas pequenas. Então vem pra cá comigo que a gente vai conhecer o banheiro dessa suíte. Esse banheiro está incrível. Vem aqui ver comigo a composição perfeita entre os tons de cinza e o preto. A começar pelo espacinho da bancada do espelho, né, a bancada da pia. O que a gente tem? Aqui, os banheiros dessas suítes menores são banheiros que também são reduzidos. Porém, é bom que a gente tem duas suítes com banheiro completo. Então, o que a gente trouxe? A pedra no quartzito couros, nesse acabamento acetinado. Então, vocês veem que ele tem um leve brilho, né? Muito sutil. E aí, aqui a gente, obrigatoriamente, precisou trabalhar com uma cuba construída, principalmente porque aqui a gente tinha pouco espaço de bancada. O que nós fizemos? O nosso ponto de partida, na verdade, foi a profundidade que nós precisávamos ter nessa bancada da pia. Então, aqui pelo lado de dentro do box, eu vou convidar vocês para virem aqui comigo, vocês vão ver que a gente fez um prolongamento dessa paredinha, né, no próprio quartzito, conseguindo ter uma profundidade adequada dentro desse espaço da bancada da pia. Então vocês podem ver que a gente otimizou o máximo possível. Esse prolongamento dessa gola aqui foi um prolongamento de aproximadamente 20 centímetros que nos proporcionou ter todo esse espaço de bancada de cuba. Então na parte superior nós otimizamos com um móvel aéreo revestido com a parte frontal toda em espelho. E aí aqui a gente tem as duas portas de abrir. A mesma coisa, a prateleira interna com regulagem de altura. Basta que a cliente mesmo retire as prateleiras, ajuste os pinos e consegue ter diferença de altura de acordo com as necessidades internas. Esse móvel aqui também conta com o desembaçante no espelho, inclusive a gente estava com ele aceso, ele tá quentinho, olha só, a gente encosta aqui, sente que o espelho tá quentinho, ele vai fazer, né, o desembace quando o banheiro estiver sendo utilizado. E nas duas laterais nós trouxemos o espelho, né, a iluminação embutida no perfil jateado. Então essa iluminação nos traz uma melhor iluminação frontal, que é onde a gente vai conseguir se enxergar melhor sem ter sombras no rosto. Vocês podem perceber um detalhe que a gente sempre leva em consideração dentro dos nossos projetos e é um cuidado extra. Por exemplo, aqui a gente tem um móvel com portas de abrir e também temos aqui o acessório para toalha de rosto. Então vocês podem perceber que esse acessório ele tem, né, um afastamento da parede e a nossa porta abre sem encostar nesse toalheiro. Isso é porque a gente calculou a medida de distância que precisava ficar afastado da parede. E aí, além de afastar o móvel da parede, nós também trouxemos essa parte iluminada que auxilia a trazer, né, o espaço para o toalheiro aqui nessa lateral. Então aqui, para combinar com esse clima do ambiente que é todo acinzentado em toques de preto, todos os metais vieram no grafite escovado, também todos lá da Belo Banho. A gente pega toda a linha de acessórios de louças, pias, revestimentos, sempre na Belo Banho aqui em Porto Alegre, porque a gente consegue montar a composição completa com elas. Então vocês podem ver que a gente tem um misturador lateralizado e outro detalhe que a gente sempre calcula dentro dos nossos projetos são as alturas. Esse é um ponto muito importante da gente ter muito definido dentro de uma etapa de projeto. Por exemplo, altura de bancada que vai influenciar se essa altura, se essa cuba será uma cuba construída e aí a gente acaba perdendo um espaço interno no mobiliário, ou se será uma cuba de apoio na parte superior. Se for uma cuba de apoio, a gente precisa ter uma torneira mais alta. Aqui nós trouxemos a cuba esculpida, justamente em função das alturas, né? A gente não podia ter um móvel muito alto aqui nessa parte inferior,
justamente em função da estatura desses clientes. Então aqui a gente trouxe uma torneira baixa e aí a gente abre ela e a gente consegue perceber que a porta do armário superior passa tranquilamente sobre ela. Esses cálculos são todos feitos no momento de fazer o projeto, no momento de detalhar esse projeto técnico para que um elemento não bata no outro. É sempre importante vocês estarem antenados nesse tipo de situação, porque muitas vezes o cliente tem uma estatura um pouco mais baixa e ele quer ter a cuba de apoio. A cuba de apoio obrigatoriamente vai nos trazer uma bancada mais alta, porque a torneira precisa ser mais alta e automaticamente esse móvel de espelho também precisa ser mais alto. Quando a gente vai ver, tá tudo lá em cima, o cliente só se enxerga o pescocinho para cima, então tomem cuidado nessas medidas. Aqui nessa parte de baixo, um móvel com portas de abrir, e aqui eu queria mostrar para vocês, a gente utilizou o puxador 45. O que é o puxador 45? Ele é uma revolução do puxador cava. Por que eu digo que é uma revolução? Porque ele traz o mesmo design externo do puxador cava, tem a testinha lá atrás como se fosse o puxador cava, e quando a gente coloca a mão, a gente percebe que ele é mais fácil de puxar. Porque geralmente o puxador cava, ele é uma chapa de MDF cortada no meio para fazer o 45 graus. Então a gente fica com pouco espaço para colocar o dedo e puxar. E aí o puxador 45 vem para nos auxiliar, porque a gente coloca a mão por inteiro e faz a puxada da porta. Então aqui a gente usou tudo o puxador 45. Ah, muito importante, já ia esquecendo, sem contar que ele não acumula aquela poeirinha que a maioria dos clientes que tem puxador cava reclama que fica acumulando poeirinha, só tem que tirar com pincel, é chato de tirar, etc e tal. Então a gente vem utilizando muito o puxador 45 quando o cliente nos solicita um puxador cava, é essa solução que a gente vem trazendo. Na parte interna da marcenaria, aqui a gente tem o espaço da cuba, e aí a gente sempre gosta de fazer um revestimento bacana para que quando o cliente abra, não se enxergue, né, aquela cuba construída que tá com a parte externa da pedra. Um espaço de apoio, né, a gente não conseguia ter uma divisória nesse móvel em função da tubulação hidráulica, e ainda trazemos uma tulha para as roupas sujas, facilitando o uso durante o dia a dia. Aqui nesse banheiro, nós não utilizamos o toalheiro elétrico, utilizamos apenas o toalheiro em barra, mas a gente deixou a espera elétrica para um possível toalheiro elétrico futuro ser instalado aqui. Vocês podem ver que a gente trabalhou tanto piso quanto paredes no mesmo revestimento. Esse é um revestimento de 1,20 por 60 também, que trouxe uma paginação fantástica para dentro do espaço. E o box é um box que também é piso-teto, pensando nessa facilidade que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul com box piso-teto, que ele isola todos os vapores do banho. No vídeo anterior eu falei para vocês que na suíte principal nós tínhamos trabalhado de uma maneira diferenciada na soleira do box, porque nesse apartamento o piso de dentro do box veio mais alto que o piso externo. Aqui a gente trabalhou da mesma maneira. Tem uma testa na parte interna e essa testa foi revestida no mesmo quartzito couros, trazendo esse acabamento diferenciado. E aqui dentro do box vocês podem ver que todas as paredes têm um revestimento diferente. Aqui a gente trabalhou o gouache, intercalando ele no acabamento brilhoso, né, o brilho, com o acabamento acetinado. Então vocês podem perceber como essa simples troca de acabamentos, né, ambos são no preto, mas a simples troca de trabalhar o preto com acetinado trouxe um movimento super interessante para essa parede. Aqui nós também temos o nicho de shampoos, ele fica na parede abaixo da janela, esse é um banheiro que tem ventilação natural, mas olhem como aqui a gente já trabalhou diferente, trazendo uma golinha, né, que abraça a parede. Esse é um tipo de nicho muito mais fácil de ser executado, porque a gente não precisa esperar uma etapa após a outra, da mesma forma que é o nicho que a gente tem na suíte principal, que é um nicho mais minimalista. Aqui a própria gola da pedra dá o acabamento no revestimento. Se vocês estiverem gostando de ver todo esse tour completo, eu deixo o convite para vocês se inscreverem no nosso canal, tem vídeo todo domingo, ativarem o sininho para receberem a notificação assim que a gente postar e deixarem o comentário de vocês aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida, basta me perguntar que eu terei o prazer de responder para vocês. A gente se vê semana que vem. Até mais!